O estado do Paraná pediu reconhecimento de estado de emergência para os 47 municípios atingidos pela chuva. A solicitação foi feita ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Magalhães, que estará hoje aqui na capital. O reconhecimento vai facilitar a liberação de dinheiro para as regiões afetadas. Desde sábado, 31 mil pessoas foram afetadas, uma morreu e 71 ficaram feridas. 5 casas foram totalmente destruídas e mais de 3 mil foram danificadas. Para falar sobre esses estragos todos, nós vamos agora até a região mais afetada, até Francisco Beltrão. Quem vai conversar comigo é esse repórter fera, Evandro Artuzzi. Muito bom dia. Nós acompanhamos aqui da capital toda a sua movimentação, inclusive com a equipe aí da Rede Massa, para registrar as imagens, né? Cenas impressionantes. Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que está o clima aí agora? Eu não falo o clima do tempo, mas coração das pessoas. Como que, principalmente os afetados, estão tentando se reerguer dessa história toda? Bom dia, Passaia, bom dia a todos. O clima é de muita tristeza, de muita comoção ainda por parte de toda a comunidade do sudoeste do Paraná, Passaia. Principalmente das famílias que tiveram perdas, que foram atingidas pelo tornado da segunda-feira à noite, aqui em Francisco Beltrão, na cidade. Um bairro foi bastante atingido, teve aproximadamente 150 residências danificadas. No interior do município, 5 casas foram totalmente destruídas, um prejuízo bastante grande, aproximadamente 5 milhões de reais é o prejuízo somente do interior, uma avaliação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura aqui de Francisco Beltrão. E se não bastasse, também tivemos prejuízos registrados no município de Mariópolis, que fica na região de Pato Branco. O município também foi bastante afetado, prejuízos muito grandes, e a população está agora fazendo o possível para tentar se recuperar dos prejuízos e também na parte emocional. Ontem, o dia foi de bastante trabalho para as famílias na tentativa de reconstruir as residências, algumas ainda impossibilitadas por conta da destruição total. Vai ser necessário um trabalho mais árduo, um trabalho diferenciado para reconstruir as casas. Algumas casas devem ser reconstruídas por completo, lá no interior, aqui na cidade também. Muitas residências foram condenadas pela Defesa Civil, embora a cobertura tenha sido apenas arrancada pela força do vento, mas as residências foram condenadas pela Defesa Civil por conta aí de algumas rachaduras. Então, essas famílias também deverão fazer a reconstrução total das moradias, das residências. Por isso, a Secretaria de Ação Social de Francisco Beltrão iniciou uma campanha bastante importante junto à comunidade para arrecadar materiais de construção, para arrecadar dinheiro para poder atender todas essas famílias que ainda passam por bastante dificuldade. Não bastasse a ação do tornado, Passaia, ontem pela manhã começaram os registros de alagamentos aqui em Francisco Beltrão. O município é bastante conhecido por alagamentos, por enchentes, e como a chuva não cessou após o tornado, ontem pela manhã, algumas residências foram alagadas. A Prefeitura, Defesa Civil, Ação Social precisaram agir para tirar essas famílias. Foram 12 famílias retiradas de áreas de risco e que passaram a noite em abrigos disponibilizados pelo município. Um total de 52 pessoas foram afetadas, foram atingidas também pelos alagamentos provocados pela cheia de rios e córregos aqui na cidade. Uma notícia boa nesta manhã de quinta-feira é que não choveu durante a noite. Desde a noite de ontem não chove em Francisco Beltrão. A informação do Corpo de Bombeiros, que faz o monitoramento do rio Marrecas, o principal aqui da cidade, é de que o nível, que ontem estava quase 5 metros acima do normal, que é de pouco mais de 2 metros, o nível desse rio baixou aproximadamente 1 metro durante a madrugada de hoje e não há mais, pelo menos por enquanto, risco de alagamentos, embora exista ainda a previsão de chuva aqui para o sudoeste para esta quinta-feira. Mas no momento a situação é tranquila, segundo dados da Defesa Civil. Mas ontem a preocupação era muito grande e também o dia foi de muito trabalho para as equipes da Defesa Civil e para as famílias afetadas. A gente vai ver agora uma reportagem que mostra isso, mostra a situação, os problemas causados pelo tempo na região.
A situação mais grave foi registrada em Francisco Beltrão, onde um tornado destelhou casas. O nível do principal rio da cidade subiu e várias residências foram alagadas. Agora, os desabrigados estão sendo cadastrados. Emergencialmente, telhas foram encaminhadas para as famílias que tiveram as casas destelhadas. Nós estamos aí prestando assistência a essas pessoas que estão com seus imóveis começando a ser alagados. Relocar em pavilhões ou coisa parecida para depois, assim que baixar a água, retornar com seus móveis nas suas residências. O próximo passo será a reconstrução das moradias destruídas e a entrega de donativos. O vento forte também derrubou árvores em Maringá. Já em Pinhão, casas foram destelhadas, estruturas metálicas e comércios arrancados pelo vento. Esta oficina ficou parcialmente destruída. Em Sarandi, a chuva de granizo destruiu o telhado de 100 casas. E em Marialva, 68 casas foram atingidas pelo granizo. Algumas ficaram alagadas. A Defesa Civil distribuiu lonas para os atingidos. Eu tenho mais informações sobre essa questão toda do tornado, enchente, enfim, informações aqui do Tribuna Manhã para você atualizadas.